Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática e hoje vamos falar a respeito da construção de gráficos usando derivadas e limites. Então, para não perdermos mais tempo, vamos dar início à nossa aula. E para o início da nossa aula, a primeira coisa que nós estamos sugerindo com relação à construção de um gráfico é que para esboçar esse gráfico, a primeira coisa que nós devemos seguir é explicitar o seu domínio. Depois, determinar os intervalos de crescimento e de decrescimento. Além do mais, estudar a concavidade e destacar os pontos de inflexão. Calcular os limites laterais de f em P, nos casos em que P não pertence ao domínio, mas P é externo de um dos intervalos que compõem o domínio, ou P pertence ao domínio, mas F não é contínua em P. Além do mais, nós vamos calcular os limites para mais infinito e menos infinito. Além disso, determinar ou localizar as raízes de f. Portanto, vejamos o primeiro exemplo. Esboce o gráfico de f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Então, qual o procedimento? Vejamos como proceder neste caso. O primeiro ponto que nós vamos destacar neste caso é saber qual o domínio desta função. E como fazer isso? O procedimento nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é saber o domínio desta função. E o domínio desta função, por se tratar de uma função polinomial, é qualquer número real. Já o segundo passo seria eu observar com respeito a crescimento e decrescimento. Vamos colocar aqui crescimento e decrescimento. E para tal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso da primeira derivada. E quem seria a primeira derivada aqui? Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de menos x é menos 1. De posse desses valores, para descobrir essa parte do crescimento e decrescimento, eu vou calcular aqui as raízes desta equação. Para tal, não esqueça que eu tenho que igualar a zero. Então, você pega aqui o valor de b, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 3, vezes o valor de c, que é menos 1. Você vai encontrar aqui 4 mais 12, cujo resultado é 16. Assim, o valor de x vai passar a ser igual a quanto? X vai ser igual. Você vai pegar menos o valor de b, que é menos 2, dá 2, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes o valor de a, que é igual a 3. Portanto, aqui você teria 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 6. Isso vai nos dar dois valores. O primeiro valor para x seria 2 mais 4, que é 6, dividido por 6 dá 1. E o segundo valor seria igual a 2 menos 4, que dá menos 2, simplificando dá menos 1 terço. De posse desses dois valores, nós vamos fazer aqui o esboço do gráfico. Lembrando que a concavidade é voltada para cima, é a equação de segundo grau. Lembrando que abaixo negativo, acima positivo. Lembrando que as raízes aqui são menos 1 terço e 1. E a partir desse gráfico, você pode também colocar a seguinte coisa. De que forma você tem o seu crescimento. Lembrando que eu tenho duas raízes, menos 1 terço, e você tem 1. Ora, se eu tenho aqui que antes de 1 terço é positivo, é porque a função ela vai ser crescente. No intervalo, ela está negativa, então ela é decrescente, e depois do 1 ela é crescente. Bom, de posse desses valores, o que é que eu posso garantir para você? Eu posso garantir para você a seguinte situação. Qual seria essa situação? Primeiro, você pode afirmar que f ela é crescente em dois intervalos. Quando vem de menos infinito até menos 1 terço,
e também ela é crescente de 1 até mais infinito. Lembrando que é aberto. Agora, ela vai ser decrescente em qual intervalo? Ela é decrescente entre menos 1/3 e menos 1. Bom, isso foi a nossa segunda parte. Vamos agora para a terceira parte. Nessa terceira parte, você tem a respeito da concavidade e o ponto de inflexão. E como proceder neste caso? O procedimento, ele se dá de que forma? Calculando a segunda derivada. Só lembrar para você que a primeira derivada ela foi igual a quanto? A 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Já a segunda derivada, ela vai ser dada por quem? Por 6x menos 2. Você novamente vai igualar isso aqui a zero. Ao igualar a zero, você vai concluir que o x é igual a 1/3. De posse desse valor, nós vamos colocar aqui que a reta ela é crescente, uma vez que eu estou tratando da segunda derivada, o valor de a é igual a 6, maior do que zero, abaixo negativo, acima positivo, a raiz seria 1/3. Isso aqui implica dizer que a nossa concavidade ela tem duas situações com relação a 1/3. Ou ela é voltada para baixo, já que aqui está negativo, ou ela é voltada para cima, já que aqui eu tenho positivo. Bom, guarda essas informações, vamos para o quarto ponto. E o quarto ponto a ser examinado é com respeito aos limites. Você vai observar que aqui eu não estou tratando dos limites laterais, uma vez que você não tem valores que não seja contínuo. Lembrando que a função ela é um polinômio, e neste caso do polinômio, todos os valores estão contínuos, independente do qual você pega. Mas eu posso ter agora os limites laterais. E nesses limites laterais, nós temos tanto a direita como a esquerda. E vamos calcular primeiramente quando eu tratar a direita, no caso mais infinito. Eu vou pegar a função, que é x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x, mais 1. Isso quando x tender a mais infinito. E qual o resultado que eu vou encontrar aqui? Não preciso nem calcular, o resultado é mais infinito. Você pode fazer essa conta aí. E o outro valor que eu vou tomar seria a mesma expressão, x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, tá? Quando o x tende a menos infinito, aí você vai fazer esse cálculo novamente, eu já vou afirmar para você que o resultado é menos infinito. De posse desses valores, vamos para a quinta parte. Nesta quinta parte, nós vamos verificar as raízes. Uma coisa importante aqui a gente viu com relação a crescimento e decrescimento. Mas, antes de mais tudo, eu vou tomar aqueles pontos que nós já sabíamos quais eram eles. Nós vamos ver aqui as raízes. Com relação às raízes, eu vou fazer alguns cálculos. Entre eles, se você pegar o f de menos 1/3, lembrando que 1/3 menos 1/3 foi uma das raízes da primeira derivada. Você vai encontrar aqui como resultado 32 sobre 27. Outros valores que você vai poder calcular, se você pega o f de 1, o resultado é zero. Se você pega o f de menos 1, o resultado é também zero. Se você pega o f de menos 2,
O resultado é menos 9. Se eu tivesse aqui só feito o valor entre menos um terço e menos 2, eu encontrando menos 9, eu já saberia que aqui nesse intervalo eu teria uma raiz, tá? Bom, mas outro valor que você pode estar calculando aqui é o f de zero, que é onde toca o eixo y. Você vai encontrar um resultado igual a 1. E quando eu calculo aqui o f de um terço, lembrando que é o meu ponto de inflexão, é necessário saber esse valor. O f de um terço é igual a 16 sobre 19. Opa, desculpa, sobre 27. De posse desses valores, eu vou tentar agora fazer o meu gráfico. Claro que não vai ficar algo perfeito. Eu peço que você faça com mais definição de detalhes aí no seu caderno. Veja que aqui já ficou um pouco torto, mas tente fazer isso aí melhor, tá? Se possível, use uma régua. Aqui você tem valores para cá, menos 1, menos 2. Vou pegar o 1, vou pegar o 2. E os valores que eu tenho em mente aqui, o primeiro deles é o menos 1, que é raiz, que deu 0, e o 1. Eu também tenho aqui uma oportunidade com relação ao 1, que é onde toca o eixo y. Bom, em menos 1 terço, você vai encontrar aqui, lembrando que na função, você pode até voltar aqui um pouco, veja aqui, que ele estava crescendo, em menos 1 terço ele passa a diminuir. A mesma coisa acontece em 1, ele está diminuindo, ele passa a crescer. Então, nesses pontos, é importante nós termos um pouco de conhecimento a respeito deles. Então, eu vou aqui tomar o menos um terço, observe, ó, posso dividir em três partes aqui. Isso aqui seria menos um terço. O resultado é 32 sobre 27, que é um pouquinho acima de 1. Então, você teria esse pontozinho aqui, ó, está um pouquinho pequenininho, mas nesse ponto, o seu gráfico ele está crescendo, aqui ele passa a diminuir. Ele vai diminuir até chegar no 1. E do 1 ele passa a crescer novamente. Mas observe que aqui eu calculei o f de menos 2. Eu poderia também ter colocado o f de 2. O f de 2 eu não coloquei aqui, mas ele vai ser igual a 8 menos 4 dá 4, menos 2 dá 2, mais 1, 3. Então, eu posso até colocar mais um valorzinho aqui para o f de 2, já que nós encontramos ele igual a 3. É interessante você saber esse ponto. Outro foi o menos 2 igual a 9. Aqui, infelizmente, o meu gráfico não vai ser suficiente. E se eu for colocando aqui, ó, mais ou menos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, o menos 8, ficaria um valor aqui abaixo, tá? Eu não vou utilizar nesse caso, mas eu sei de uma coisa, que o meu gráfico, ele vai estar aqui crescente, tá? Ele vai crescer, vai crescer, vai crescer. Quando ele chega aqui nesse ponto, ele começa a diminuir, vem até o menos 1, tá? E um detalhe importante, eu vou apagar aqui, porque eu esqueci de uma coisa muito importante, com relação a um terço. Quando nós calculamos um terço, deu 16 sobre 27. É um valor bem próximo do 1 aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, ó, é como se a curvatura, ele está vindo aqui na curvatura, ele está aqui, ele faz uma mudança. Eu não vou conseguir fazer aqui, porque o gráfico ficou muito próximo do outro, tá? Mas aqui eu sei que ele estava dessa forma, ele vai aqui, ele vai desta maneira, começa. Gente, tá difícil de fazer aqui a mão livre, tá? Eu vou tentar aqui ver, ele vai crescer dessa forma,
E veja que aqui eu já estou numa definição com relação a mais infinito e menos infinito, já que aqui ele vai crescer infinitamente e aqui ele vai diminuir infinitamente. Tá? O gráfico não ficou tão bacana, mas eu espero que tenha dado para compreender a maneira como foi resolvido. Mas vamos dar continuidade fazendo mais uma construção de um gráfico. Vamos para o segundo ponto. Neste caso, o segundo exemplo a ser tratado seria com relação a essa função. Esboçar o gráfico de f de x igual a x elevado a 4 mais 1 sobre x ao quadrado. Então vejamos o procedimento que nós vamos adotar neste caso. Para esse exemplo, a primeira coisa que nós vamos notar é que quando eu pego x elevado a 4 dividido por x ao quadrado, é x ao quadrado. Quando eu pego 1 dividido por x ao quadrado, é 1 sobre x ao quadrado. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar aqui é com respeito ao domínio desta função. Nós vamos observar, por ser x ao quadrado no denominador, qualquer número que eu possa colocar aqui para x sempre vai ter um domínio. Portanto, esse domínio vai ser os números reais. Outro ponto que nós vamos ter que fazer agora é com respeito o crescimento e o decrescimento. Então, com respeito ao crescimento e decrescimento, seja, o que eu posso fazer aqui, primeira coisa, calcular a derivada de x. Para fazer essa derivada, eu derivo x ao quadrado, dá 2x, mais a derivada de 1 sobre x ao quadrado, você pode colocar aqui esse x ao quadrado no numerador, ele vem um expoente negativo, lembrando que eu estou calculando a derivada, não fiz ainda. A primeira parte já foi feita, mas a segunda, observe que o 2 vai descer multiplicando, vou conservar o x e diminuo um expoente, fica menos 3. Portanto, esta derivada é dada por 2x menos 2 sobre x ao cubo. Sobre x ao cubo. Bom, de posse desses valores, o que é que nós podemos fazer a partir de agora? Eu vou tomar essa segunda derivada e vou igualar a zero, tá? E o que eu observo quando eu igualo aqui a zero? Bom, a primeira coisa que nós vamos observar, que nesta expressão, eu teria que desenvolver um pouco mais. Você ficaria com a expressão, na verdade, 2x elevado a 4 menos 2 sobre x ao cubo. Então, eu vou ter que dividir ela em duas partes. A primeira parte, que eu vou chamar aqui de A, é pegar 2x elevado a 4 menos 2 igual a zero. Você vai encontrar x elevado a 4 igual a 1, onde o x é igual a mais ou menos 1. O comportamento, nesse caso, ele é bem parecido com uma equação do segundo grau. E você vai olhar para o denominador, e neste caso também vai igualar a zero. Ao fazer isso, você vai concluir aqui que o x é igual a zero. Portanto, qual o procedimento a partir de agora? Nós vamos colocar isso aqui. Vou ver se eu consigo fazer aqui bem rápido, tá? Você tem aqui as raízes zero, está bem no meio, menos 1 e 1. Lembrando que, neste caso, antes do zero é negativo, após o zero, positivo. Tá? Da mesma forma, aqui, entre mais 1 e menos 1 é negativo, após positivo. Então, ficaria menos, mais, fazendo os jogos de sinal. Ou seja, eu posso trazer esta informação para cá, onde você tem menos 1, você tem o zero e você tem 1. Você vai observar que, neste caso, antes do menos 1 é decrescente, depois entre o menos 1 e o zero é crescente, depois volta a ser decrescente, depois passa a ser crescente. Além disso, nós vamos para uma outra parte.
seria a terceira parte. E nessa terceira parte, nós vamos tratar da concavidade. E com respeito à concavidade, deixa eu colocar aqui um pouquinho acima. E o ponto de inflexão, o que é que eu posso concluir para vocês neste caso? Eu tenho que olhar para a segunda derivada. Nós já vimos que a primeira derivada, ela foi representada por quem? Por 2x menos 2 sobre x ao cubo. Portanto, a nossa segunda derivada, posso até colocar aqui na frente, ela seria dada por quem? Nossa segunda derivada seria escrita de que forma? A primeira derivada aqui, se é 2x, aqui vai ficar apenas 2. Menos, deriva isso aqui, você vai encontrar a segunda derivada como sendo, vamos aqui no caso repetir esse ponto, pois ao tentar derivar isso aqui, eu tenho esta expressão. E para fazer essa derivada, vamos direto aqui, eu já fiz com relação ao 2, vou repetir, menos 3 desce multiplicando, e esse x, desculpa aqui, vou repetir o menos 2, esqueci, o menos 3 desce multiplicando, você repete o x, e esse menos 3 vai ficar menos 4, diminui mais unidade. Portanto, o resultado que você teria, 2 mais 6 vezes x elevado a menos 4. Ora, nessa expressão, o que nós vamos observar é o seguinte, você tem 2 somado com 6 sobre x elevado a 4. A única coisa que vamos observar é com respeito ao denominador. Uma vez que você tem aqui o zero, não vai poder ser zero, tá? Ou o valor seria algo diferente de zero. Já que o 2 é algo constante, eu olharia apenas para 6 sobre x elevado a 4. Você pegou zero. Antes também é positivo, depois positivo, uma vez que x elevado a 4, expoente par, tudo fica positivo. E isso aqui implica para nós que a concavidade sempre vai estar voltada para cima. E aí, paro por aqui? Não, vamos para a quarta parte. Lembrando que essas questões que envolvem o gráfico de funções um pouco diferente daquelas que comumente a gente já tem, ela é um pouco mais complicada. Agora nós vamos para os limites laterais. E nesses limites laterais, eu vou me preocupar com relação ao denominador da expressão, onde no domínio aqui eu fiz errado. E eu vou fazer a correção agora, uma vez que o denominador não pode ser zero. Então, eu vou ter que retirar esse zero. Tá? Aqui, se você olhar, zero não pode ser colocado nesse denominador. Portanto, os limites laterais seriam baseados em quem? No zero. Portanto, eu vou ter que calcular aqui o limite lateral com relação à expressão x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, tá? Quando x tende a zero pela direita. E o que nós vamos observar? Que esse valor vai para mais infinito. É só você notar que aqui vai para zero, estou somando com esse que vai para mais infinito. Portanto, quando x tende a zero pela direita, vai para mais infinito. E nós vamos notar aqui também que quando eu tomar esse valor, quando ele vai para menos infinito, o que é que nós vamos notar? Como aqui está elevado a um valor positivo, eu vou retomar aqui um pouquinho. Eu tive um problema com o meu programa aqui, mas repetindo aqui, nós tínhamos calculado a concavidade do ponto de inflexão. Na primeira derivada, nós encontramos 2x menos 2 sobre x ao cubo. A segunda derivada, nós encontramos 2 mais 6 sobre x elevado a 4. Neste caso, o denominador aqui, a gente vai olhar somente para ele, seria zero, tá? E nesse zero aqui, você tem que tudo é positivo. Portanto,
você vai observar que a concavidade sempre está voltada para cima, tanto antes como depois. Nós temos também os limites laterais, e a gente viu que o limite de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que é a mesma coisa de x elevado a 4 mais 1 sobre x ao quadrado, seja pela direita, ou seja, seja por mais infinito, seja por menos infinito, o resultado é mais infinito. Bom, não ainda concluímos, mas temos mais algumas coisas a ser tratadas. Nós vamos para o quinto item a partir de agora. E neste quinto item, nós vamos calcular os limites em mais infinitos e menos. Peço desculpa aqui novamente. Cometi um erro, né? Aqui não são os limites laterais. Aqui são os limites no infinito. Feita a correção, aqui eu vou calcular então os limites laterais. Cometi um pequeno equívoco aqui, tá ok? Então, para tal, vamos calcular o limite. Neste caso, o primeiro limite que eu vou calcular é quando eu tiver x tendendo a zero pela direita. De qual valor? De x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Nós vamos aqui observar, no exemplo anterior, quando eu coloquei x ao quadrado, ou x, seja para o mais infinito, menos infinito, dá mais infinito, só lembrar que aqui vai para zero, tá? Você pode até colocar aqui, ó. Aqui vai para zero, também aqui vai para zero. E quando eu pego mais infinito ao quadrado, vai dar mais infinito. Se eu pego menos infinito ao quadrado, também dá mais infinito. Agora, quando eu pego aqui pela direita, o que nós vamos observar é que esse termo aqui vai para zero. Já este aqui vai para mais infinito. A mesma coisa seria ao calcular o limite quando o x tender a zero pela esquerda, da mesma expressão, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. O que eu vou observar, aqui vai para zero, e aqui vai, como está elevado ao quadrado, vai também para mais infinito. Portanto, o resultado é mais infinito. Vamos para agora o sexto item, tá? Nesse sexto item, você vai calcular as raízes. E o que nós vamos observar é que ela não admite raízes. Mas, no entanto, eu preciso de alguns valores para a construção do meu gráfico. Então, neste caso, eu vou tomar alguns valores aqui para ajudar na construção do nosso gráfico. Nós vamos pegar aqui o menos 1 e o 1. Quando eu pegar o menos 1, se você substituir, você vai encontrar 2. Ao 1 também, da mesma maneira. Então, para alguns pontos aqui, é importante nós observarmos que este gráfico, nós vamos construir agora, é que nós olhamos para o menos 1, ou desculpa, para o 1 e também para menos 1. E eu vou tomar aqui também o 2 e o menos 2. Quando foi 1, o que nós observamos é que houve uma mudança de direção. Vamos aqui observar que nós tivemos três pontos primordiais. Nós tivemos o menos 1 e o 1, onde o menos 1 e o 1, quando você substitui os valores, você vai encontrar quanto? Se você coloca o menos 1, menos 1 elevado a 4 é menos 1, encontramos um valor igual a 2. Vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Tanto para menos 1 como para 1, o resultado foi 2. Podemos marcar esses pontos. Mas vamos observar que em zero
Em zero, o que foi que nós observamos? Que os valores vão para mais infinito e menos infinito. Ou seja, se eu colocasse aqui o zero, ele teria um infinito aqui, ó. E aqui também infinito. Seja para zero pela direita como pela esquerda, nós acabamos de ver que eles são que mais infinitos. Outra coisa, quando ele vem do menos infinito, o resultado é mais infinito. Vai descer de lá e vai subir. Tá, o quê? Pois de menos um, ele vem o quê? Diminuindo. Quando chega em menos um, ele passa a crescer. Em zero é algo indefinido, uma vez que ele vai o quê? Para mais infinito, seja pela esquerda ou pela direita. Portanto, o meu gráfico seria mais ou menos deste estilo. Aqui também no mesmo comportamento. E há algo interessante que quando você olha para a expressão x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, quando esses valores se aproximam do zero, aqui foi para mais infinito. Aqui também vai para mais infinito se o x for para mais infinito. O que é que eu estou observando? Que esse gráfico ele tem um comportamento de estar aqui mais ou menos dentro de uma função quadrática. Portanto, o gráfico ficaria mais ou menos desse formato. E lembrando que ele não toca nem de um lado para o 2, aqui no caso para a função de x ao quadrado, nem aqui e nem aqui. Ele vai ficar sempre pareando de um lado e do outro, tá? Mas vamos tentar aqui neste momento agora trazer mais algumas informações, principalmente para falar sobre assíntotas, tá? E neste assunto de assíntotas, nós vamos ser bem breve para apenas responder uma questão. Seja f uma função, se existir uma reta y igual a mx mais n, tal que o limite de f de x menos mx mais n é igual a zero, quando x tende a mais infinito, claro. Então, dizemos que esta expressão y igual mx mais n é uma assíntota para f. Se m for igual a zero, teremos uma assíntota horizontal. E se o m for diferente de zero, uma assíntota oblíqua, tá ok? Então, vejamos aqui o procedimento para descobrir esses valores de m e n. O m ele pode ser calculado desta maneira. Tá? Seria o m igual ao limite de f de x sobre x, quando x tende para mais infinito. Já o valor de n seria pegar o f de x menos mx, quando x tende a mais infinito. Se nesse caso o limite de f de x, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, for mais ou menos infinito, nós podemos calcular o limite quando for a primeira derivada. Neste caso, pela segunda regra de L'Hospital. E neste caso, o valor de m, que é igual ao limite de f de x sobre x, quando x tende a mais infinito, pode ser calculado pelo limite de f de o limite da derivada de f quando x tende a mais infinito. Então, vamos para o exemplo 4 para concluirmos a nossa questão. Nesse caso, determinar a assíntota de f de x igual x ao cubo mais sobre x ao quadrado mais 1. Vejamos como fazer esse cálculo. Para fazermos o cálculo aqui das assíntotas, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular o valor de m. Lembrando que uma assíntota ela é dada por y igual a mx mais n. O valor de m ele vai ser dado pelo limite de quem? De f de x sobre x, quando x tende a mais infinito e menos infinito. Por enquanto, eu vou calcular só com respeito a mais infinito. E neste caso, você teria que o nosso limite seria dado por quem? Eu vou colocar aqui a expressão do f de x, que é x ao cubo, sobre x ao quadrado mais 1. Isso dividido por x. Não esqueça que esse x está indo para mais infinito ou menos infinito. Estou calculando para mais. Portanto, essa expressão passa a ser igual ao limite de quem? De x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende a mais infinito. Se você fizer esse cálculo direitinho aqui, você vai encontrar um valor igual a 1. Se eu fizer esse mesmo cálculo agora para o limite, quando x tender a menos infinito,
de f de x sobre x, você vai encontrar também o valor igual a 1, tá? Bom, tanto pelo um lado como pelo outro, você vai encontrar 1. Mas eu preciso também do valor de n. E a gente viu há poucos minutos que esse valor de n é dado pelo limite de f de x menos mx, quando esse x tende a mais infinito ou menos infinito. Vamos primeiro calcular para mais infinito. Neste caso, você teria o limite de x, vou colocar aqui, mais infinito. A expressão seria o f de x, que é dado por x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, menos m, no caso, tanto num caso como no outro foi igual a 1, então aqui vai ficar menos x. Se você fizer aqui uma continha básica, você vai ver que aqui vai dar x ao quadrado mais 1, aqui vai ficar x ao cubo menos x ao cubo menos x. Neste caso, o n vai ser o limite de quem? Vamos colocar o x tendendo a mais infinito. De aqui x ao cubo vai embora, ficaria menos x sobre x ao quadrado mais 1, cujo resultado é igual a zero. Se você calcular esse mesmo valor de n quando x for para menos infinito, da expressão f de x menos mx, também você vai encontrar zero. Portanto, aqui você vai observar que as assíntotas, ou melhor, a assíntota da função f de x será dada por quem? Por y igual a m x mais n, ou simplesmente x, uma vez que o valor de n foi igual a zero e o valor de m foi igual a 1. Bom, fico por aqui por mais essa aula. Lembrando que eu tenho mais um tópico apenas para derivadas, que seria calcular máximos e mínimos. Então, na próxima aula, a gente já conclui esse assunto e espero que você esteja respondendo as questões. Mande suas dúvidas para que a gente possa estar marcando uma aula, seja ela ao vivo, seja ela através da remota, como nós já estamos fazendo aqui. Então, espero que você esteja estudando, se preparando, e fico por aqui até a nossa próxima aula.